Aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Vou fazer mais um top 10 pra variar, vai ser dos 10 piores Brawlers como você viu no título. Só queria lembrar vocês que eu considero o meta de casual e de competitivo pra fazer esse vídeo. E se você não sabe o que meta de casual e competitivo, nem sei por que você clicou nesse vídeo. Agora vou parar de enrolar e bora pro vídeo. Bom, dimensão honrosa, ou menção lixosa, porque de honroso estar aparecendo nesse vídeo não tem nada. Então dimensão lixosa temos o Byron. Desde seu lançamento, ele sempre esteve sendo um brasileiro muito forte, sempre estando no Tier A ou no Tier S, mas nesses últimos metas isso está mudando. Ele não é mais um bom brasileiro por dois motivos. Primeiramente foi por causa do nerf que ele recebeu algumas atualizações atrás. Eu sei que pode parecer pouco, mas fez sim diferença. Esse nerf tirou ele do Tier S pro Tier B, e também pela volta do Poco no meta. Já que o Poco é um concorrente direto do Byron, você vai preferir muito mais pegar um Poco do que um Byron. Já que o Poco é muito mais fácil de se usar, e faz a função de curador muito melhor que o Byron. E além do Poco, tem o Gas que também é um curador mais fácil e melhor que o Byron. 10º lugar Colt. Bom, se você tá surpreso de ver ele aqui, você não deve conhecer muito o meta, já que ele já tá entre os piores Brawlers há um bom tempo. O problema do Colt é que tanto no ataque básico e tanto na super ele tem muito projéteis, isso faz ele ser um brasileiro muito difícil de usar, já que é muito difícil causar dano nos inimigos com tantos projéteis. Também ele tem umas das piores super do jogo, porque é tanto o projétil da super dele, que você não consegue acertar uma quantidade consistente de projéteis nos seus inimigos. A única utilidade da super dele é causar dano no cofre do roubo. Fora isso não tem muita utilidade. E também é um brasileiro que é facilmente cauterado por qualquer sniper. Convenhamos, o único modo que vale a utilização dele é o roubo. No 9º lugar temos o El Primo. Primeiramente o El Primo é um tanque, que os tanques não estão bons nesse meta, porque tem muitos Brawlers que estão muito forte no meta, que cauteram os tanques. Alguns exemplos desses cauters são Griff, Dee, Gale, Colette, entre outros. Ele também acaba tendo uma certa dificuldade de se aproximar dos seus oponentes. Eu sei que ele carrega super tomando dano, mas quando ele carregar uma super, os inimigos já vão ter pegado uma também. E isso sem falar dos acessórios dele. Cara, os dois acessórios do El Primo são deprimentes de ruins. Entre os dois acessórios dele, o primeiro é o preferencial pra ele, mas os dois são horríveis de qualquer jeito. Uma ideia que eu tenho para balancear o El Primo seria aumentar o tamanho do ataque básico dele, e dar um acessório decente pra ele. Em 8º lugar temos o Bull. Como o Colt, se você tá surpreso de ver ele aqui, você não deve conhecer muito do meta. Já faz muito tempo que eu já não vejo Bull forte. O problema do Bull é muito parecido com o do El Primo. O Bull é basicamente um El Primo 2.0. Muitos Brawlers que estão no meta cauteram ele com facilidade, ele tem dificuldade de se aproximar dos inimigos. A única diferença entre ele e o El Primo é que o Bull não tem dois acessórios horríveis. Os dois são decentes, mas mesmo assim, o segundo é o preferencial pro Bull. E ele tem mais dificuldade de se aproximar dos inimigos, já que a super dele deixa o Bull vulnerável por um tempo, e isso faz ele ser pior que o El Primo, mas os dois estão mais ou menos a mesma coisa. Em 7º lugar temos o Mortis. Os motivos dele estar aqui é porque ele é muito difícil de se jogar. Se não for o brasileiro mais difícil de jogar, é o segundo. Também existe muito assassino melhor, e que é muito mais fácil de se usar do que o Mortis. Também o meta não está para assassino, o único assassino que está forte é o Stu, de resto está bem mais ou menos, já que tem alguns counters de assassinos no topo, por isso os assassinos não estão tão bons, e com o Mortis não é diferente. Depois de alguns sniper terem recebido a gear de recarga, o Mortis não tá conseguindo mais cauterar esse Brawlers, muito pelo contrário, ele que é cauterado. Teve até um inscrito que pediu para eu não colocar o Mortis na lista, ou no máximo como menção honrosa. Eu disse que ia, mas o Mortis tá tão ruim, que seria um erro colocar ele nas menções honrosas.
Sexto lugar, Jessie. O problema dela é que ela é simplesmente uma Brawler muito ultrapassada. Ela é a definição de só mais uma opção. Existem opções bem melhores que ela para fazer a função dela. Um belíssimo exemplo disso é a Penny. Desde aquele rework que a Penny tomou, a Jessie é totalmente ofuscada pela Penny. A Penny é basicamente uma Jessie versão 100 vezes melhor da Jessie. Mas até antes da Penny ficar boa, a Jessie já era uma Brawler mais ou menos, e quando a Penny ficou boa, ela piorou ainda mais. Sem falar que ela não recebeu a gear de recarga, e por isso ela é cauterada por todos os sniper que receberam. Vamos voltar para os tanques. Em quinto lugar temos a Jackie. Algumas atualizações atrás, quando ela era a pior Brawler do jogo, o problema dela era que ela tinha pouco dano para um tanque, pouca vida para um tanque, não tinha movimentação, e movimentação para um tanque é muito importante. Até que a Supercell deu um buff de 80 de dano a mais pra Jackie. Pode parecer pouco, mas fez sim diferença. E com isso ela não estava sofrendo tanto com o baixo dano dela. Mas ainda ela sofre por sua baixa vida e sua baixa movimentação. E isso faz ela ser uma Brawler bem ruim. Sem falar dos diversos counters de tanque que estão no meta. E além desses counters de tanque, ela é facilmente cauterada por qualquer outro tanque. Acho que um buff interessante para ela seria um buff em sua vida. Uns 150 ou 200 de vida a mais para ela poderia deixar ela uma Brawler balanceada. Vamos entrar agora no nosso Tier F, que antes a gente estava no nosso Tier E, que eram de Brawlers ruins. Agora vamos no Tier F, que são de Brawlers horríveis, péssimos. Em quarto lugar temos o Dynamike. Qual é a função do Dynamike? Causar dano nos inimigos e cauterar Brawlers de pouca vida com seu alto dano. E ele consegue fazer isso? Não, óbvio que não. Mesmo tendo muito dano com o ataque básico dele com a Super, ele simplesmente não conseguia acertar os projéteis dele, porque é fácil de desviar pros inimigos. Para de falar besteira, Grom. Se você souber jogar de Dynamike, você consegue acertar os projéteis dele de boa. Dynamike é sim muito forte. Primeiramente, se é só saber jogar de Dyna pra ele virar forte, então ninguém sabe jogar de Dyna, porque eu acho que todos os pro players falam que o Dyna é fraco. Pelo menos eu nunca vi um pro player falar que o Dyna não é fraco, e se nem os pro players sabem jogar, ninguém sabe. Vamos entrar no nosso pódio dos piores Brawlers, e nada pior pra gente começar esse pódio do que o Mr. P. Primeiramente, os cyberporteiros dele, que antigamente eram úteis, hoje em dia só serve pra tirar uma ou duas munições do inimigo. É um Brawler que não tem nenhum acessório bom. Obviamente não chega a ser um El Primo da vida, que tem 2 acessórios péssimos, mas mesmo assim os 2 acessórios dele são bem mais ou menos. Ele não tem vida, ele não tem dano, e por causa de tão pouco dano e tão pouca vida, é um Brawler tem alguns counters muito efetivos, por exemplo, os tanques, que rusham reto nele, e humilham ainda. E olha que os tanques nem estão tão fortes nesse meta. É um Brawler que eu particularmente gosto muito, mas está muito ruim. Os únicos modos que você conseguir usar, ele é no pique gema e no caça estrela. E eu não tô falando que ele é forte nesses modos, tô falando que ele é usável. E nos outros modos, ele é terrível. Em terceiro lugar temos a Shelly. Sobre o Bull Cult, que eu disse que se você estava surpreso em ver eles nessa lista, você não deve conhecer muito o meta. Se você está surpreso de ver a Shelly, você nem deve saber o que significa a palavra meta. Bom, qual é o problema da Shelly? O mesmo de sempre. Ela é facilmente cauterada por qualquer Brawler, tirando os Brawlers de curta distância, qualquer Brawler cautera ela. E até os Brawlers de curta distância que ela cautera, existem opções melhores para cauterar eles. Ela tem muita dificuldade de se aproximar dos seus inimigos, visto que ela não tem nenhum jeito muito eficiente de fazer isso. Ela só funciona em mapas muito fechados ou de muita moita. E como ela é a Brawler inicial, e a Supercell não vai buffar ela por isso, é bem provável a gente continua vendo ela aqui por muito tempo.
Agora vamos pro pior brawler do jogo, que não poderia ser outro além do Edgar. Pera, me deixa explicar. Se você joga em taxas de troféus baixas, talvez você não ache ele ruim, já que muitos brawlers cauteram ele por algum acessório ou poder de estrela, e a gente sabe que em taxas de troféus mais baixas a gente não tem tanta presença de poderes de estrela e nem acessório, por isso ele conseguir funcionar em taxas de troféus baixas. Mas também funcionar em taxas de troféus baixas não significa muita coisa. Qualquer brawler conseguir dar pelo menos uma funcionada em baixas taxas de troféus. Mas em taxas de troféus intermediárias e altas, esse é o problema do Edgar. A principal função do Edgar é eliminar os inimigos, já que ele é um algoz. Mas você já percebeu que é só isso que o Edgar faz? Ele só serve para fazer kill. Ele não consegue fazer mais nada além de kill. E se ele fosse eficiente em fazer kill, talvez isso até compensasse a inutilidade dele em outras funções, mas não. A maioria dos brawlers que ele pula, ele não consegue matar, porque ele tem muitos counters. Ou seja, o Edgar é um assassino que não faz nada além de eliminar os inimigos, e a única coisa que ele consegue fazer, ele não faz direito. Ele não é eficiente em executar kill. É um brawler muito ruim, mas muito ruim mesmo. Se o Edgar continuar assim, eu vou ter que criar uma nova tier pior que o tier F só pro Edgar, porque ele está realmente muito ruim. Bom, esse foi o vídeo. Espero que com esse vídeo você tenha aprendido mais do meta. E tchau pessoal.